Olá, internautas, sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Tempo e do Espaço. Meu nome é Ricardo Diniz, sou professor de História e Geografia. Vim guiá-los para que vocês possam conhecer os mistérios da geografia e da história. Vamos iniciar a nossa videoaula. Segue a vinheta. Hoje é fusos horários. Nós sabemos que o movimento de rotação da Terra é responsável pelos dias e a noite. A Terra gasta 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é conhecido como movimento de rotação. Vocês podem observar, de acordo com a ilustração, no Oriente, que já é dia, e no Ocidente é noite. E o movimento de rotação tem uma coisa interessante. Às vezes a pessoa desloca, acha que está andando, está fazendo a caminhada e acha que o Sol está andando. Não, o Sol não anda. Esse movimento é chamado de movimento aparente. Às vezes quando a pessoa está fazendo a caminhada, a pessoa está andando de bicicleta ou andando de sol, já deve ter reparado uma situação assim, o Sol está andando junto com o carro. Não, não é o Sol que está andando. Esse movimento é chamado de movimento aparente. Fusos horários. A convenção dos fusos horários foi criada no final do século XIX, no ano de 1884, em Washington, nos Estados Unidos. Naquele contexto, eles resolveram criar os fusos horários porque cada país, naquela época, possuía um horário em minutos diferente. E naquela conferência, os países resolveram definir o padrão como poderia surgir os fusos horários e todas as nações poderiam seguir, para não ter divergências estrondosas, né? E o que foi definido a criação do fuso horário? Naquele contexto, eles dividiram os hemisférios através do meridiano de Greenwich, que se localiza no Reino Unido. O meridiano divide o planeta Terra em Oriente ou Leste, onde está de acordo aqui, que eu estou mexendo, e Ocidente ou Oeste. O meridiano de Greenwich seria o ponto zero do marco para poder marcar os fusos horários. Pode observar a placa aqui, Greenwich Meridian, Leste e Oeste. É a divisão. Para você poder calcular os fusos horários, naquele contexto, cada meridiano que corresponde a 15 graus. E 15 graus corresponde a 60 minutos ou 1 hora, para ser definido. A questão dos fusos. Aqui está como você vai calcular os fusos horários. Nós vamos aprender. Como calcular? Nós vamos ver agora. Aqui essas linhas pontilhadas, que é chamado de meridiano, que é o meridiano de Greenwich, onde divide a Terra em Oriente e Leste, e divide a Terra em Ocidente e Oeste. Cada uma dessas linhas pontilhadas é chamado de meridiano e possui 15 graus. E 15 graus corresponde a 60 minutos, 1 hora. Para nós entendermos, você precisa observar que alguns países do mundo adotam o horário de verão. Em determinadas épocas do ano, quando você confere a diferença de fuso horário de um país para o outro, do Brasil para a Europa ou para os Estados Unidos, possui divergência. Um exemplo, o horário de verão nos Estados Unidos e no Canadá é adotado, inicia sempre no segundo domingo de março até o primeiro domingo de novembro, por causa da questão de chegando próximo do solstício de verão. E a questão na Europa, o horário de verão inicia no último domingo de março até o último domingo de outubro. Aí nós vamos aprender como calcular os fusos horários. Como calcular? Vamos aprender agora. Aqui, ó. A cidade de São Paulo se localiza a 45 graus a oeste do meridiano de Greenwich. São 13 horas em São Paulo. A cidade de Nova York se localiza a 75 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Que horas vai ser na cidade estadunidense?
Se em São Paulo são 13 horas, que horas vai ser em Nova York? Vamos entender. São Paulo está nos 45 graus, você vai calcular 15. Onde está o 60? São Paulo está nos 45 graus, você vai passar para o próximo meridiano para você aprender a calcular 15. Onde está esse com mais 15, 75, vai dar 30 graus. 30 graus você vai dividir por 15. Vai possuir 2 horas a menos a cidade de Nova York em determinados períodos do ano. Se em São Paulo são 13 horas, em Nova York vai ser 11 horas da manhã. A cidade do Cairo, no Egito, se localiza a 30 graus a leste do meridiano de Greenwich, são 20 horas. Que horas vai ser na cidade de Nova York, que se localiza a 75 graus a oeste do meridiano de Greenwich? Aí você vai multiplicar. Existe outra forma que está Cairo. Aí você vai passar para o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde está aqui 7, ó. Pode observar, 7. Aí o que acontece? Você vai calcular o quê? 15 vezes 7. Aí você vai obter 105, vai obter o resultado de 105. E 105 você vai dividir por 15. A diferença de Nova York para o Egito é de 7 horas na cidade do Cairo. Isso na data de 4/2/2025. É o mesmo caso que eu referi da cidade de Nova York para São Paulo. Na data de 4/2/2025 vai possuir 2 horas a menos. Em 4/2/2025, Nova York vai possuir 2 horas a menos do que São Paulo. O Brasil possui 4 fusos horários. O Brasil possuindo 4 fusos horários, possui o fuso horário de Fernando de Noronha, possui o fuso horário de Brasília, fuso horário do Mato Grosso, fuso horário do Amazonas e o fuso horário do Acre. Os estados de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se localizam no meridiano de 60 graus, possuem 1 hora a menos. Já o estado do Acre se localiza no meridiano de 75 graus a oeste da capital federal, possui o que? 2 horas a menos. Aí nós podemos ver as divergências no Brasil. Se em Recife são 6h50 da manhã, que se localiza no meridiano 45 graus oeste, que é regido pelo horário de Brasília, são 6h50 AM antes meridiano. Cuiabá é 1 hora a menos, vai ser que a capital federal vai ser 5h50, o dia vai estar amanhecendo quando é verão. Já em Rio Branco do Acre, possui 2 horas a menos, que Brasília já vai estar o quê? À noite. Vai ser 4h50 da manhã, 10 da manhã, 4h50 da manhã, 10 para 5. Essa é uma referência da aula. Muito obrigado por assistir e pela atenção. Vamos ver o próximo vídeo que possui curiosidades do fuso horário. Obrigado pela atenção. O mapa do Brasil. Agora nós vamos fazer uma demonstração. Aqui, ó, vocês podem observar ao mesmo tempo isso como se fosse um movimento de rotação da Terra, claridade e luz ao mesmo tempo. Vocês podem observar o movimento de rotação da Terra, claridade e luz. Vocês podem observar uma parte do Brasil está de dia, a outra parte do Brasil está noturno. Agora o Brasil todo está à noite. Vocês podem observar, ó, os estados da região centro-oeste está amanhecendo, do norte e uma parte está escura. Vocês podem observar a noite começando a ter predominância em todo o Brasil, o dia amanhecendo. Agora vocês podem observar uma parte do Brasil está à noite, outra parte do Brasil tem claridade. E isso devido às dimensões continental o Brasil possui, que é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Estou usando o Google Earth. Isso é uma demonstração que vocês possam compreender como pode existir claridade, às vezes no Brasil, regiões de claridade e escuridão em regiões diferentes ao mesmo tempo.
A parte do Brasil já amanheceu, a outra parte do Brasil está de noite ainda. Aqui, ó, aqui o desenho é nítido, a imagem é nítida, né? O estado do Amazonas, uma parte está de noite, começando a anoitecer. O estado do Acre está de dia, o estado do Rondônia está anoitecendo, o estado do Mato Grosso quase todo está à noite. Quer dizer, isso é mais do que nítido, essa é a ilustração. Aqui mostra mais uma vez. Muito obrigado por prestar atenção nessas imagens. Vamos iniciar uma gravação e mostrar que existe a possibilidade de ter claridade no Brasil e no Japão ao mesmo tempo no solstício de verão, nos dois hemisférios. Tanto solstício de verão no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Vamos analisar agora. Vocês podem observar a câmera ao vivo na rua Bandeirantes 698 Jardim Renascer. Lá são exatamente o dia 1/2/2025, 18 horas e 7 minutos e 31 segundos. No meu relógio aqui é 19 horas 8 minutos, pelo horário de Brasília. Vamos observar. Vocês podem analisar a câmera na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, que se localiza na região centro-oeste. Ainda o dia está claro. Observe as imagens. O estado do Mato Grosso se encontra em outro meridiano, se eu não me engano é no meridiano 60 graus, a oeste de Greenwich. Vocês podem observar, choveu, o trânsito, os carros andando devagar, com a pista molhada. Vocês podem observar a diferença que existe. Vamos para outras regiões do mundo e do Brasil, vamos ver se vai mostrar a mesma claridade. Esse é o Teatro Amazonas. Vocês podem ver que o dia está claro, está começando a anoitecer lá. Lá possui 1 hora a menos do que a capital federal. Agora lá são 7 horas e 20 minutos aproximadamente. Vocês podem observar, a temperatura é 29 graus. Isso é um link do YouTube que eu entrei. Vocês podem observar que está claro ainda em Manaus. Olha como que é interessante analisar, mostrar para vocês como que existe claridade no Brasil e no Japão ao mesmo tempo. Ao trânsito, fluindo os carros, o dia anoitecendo em Manaus, em frente ao Teatro Amazonas. Interessante. Vamos para a próxima imagens. Eu agradeço pela compreensão da aula. Estamos na capital Rio Branco, ao vivo. Você pode observar o tempo, está ameaçando chuva. Vamos analisar. Você pode observar a câmera ao vivo, monitoramento do estado do Acre. Ainda existe claridade ainda. São 2 horas a menos que a capital federal brasileira. Carro passando. Tráfego de carro descendo, uma torre, capital do Acre. A capital do Acre é a cidade de Rio Branco. Agora, posteriormente, nós vamos no Japão ver essa diferença. Vocês podem observar, no Acre se localiza no estado. O estado do Acre se localiza na região norte do Brasil e possui 2 horas a menos que a capital federal. Vamos para o Japão. O Japão está podemos observar Tóquio no Japão. O Japão agora são 7 horas e 15 minutos aproximadamente, né? E o que acontece? Vocês podem observar que está claro no Japão, mas por que existem algumas luzes?
porque lá neste período está no inverno. Estando no inverno no Japão, o dia demora a amanhecer e pode observar que está claro, mas o sol não nasceu ainda. Na cidade de Tóquio, observa o trânsito japonês, analisa, olha o tráfego de carros. O trânsito é o oposto daqui, né? Vocês podem analisar pelas imagens. É interessante, quando eu gosto de explicar nas aulas de geografia, que existe a possibilidade de ter claridade no Brasil e no Japão ao mesmo tempo. Vocês podem analisar que essa claridade é real. Estou mostrando através das câmeras, em tempo real pelo YouTube. Eu agradeço pela compreensão e meu obrigado. Os fusos horários te deixam confuso? Meu Deus, que piada ruim. Espero que isso não espante você. Mas se sim, fique comigo, porque neste vídeo eu vou te explicar certinho como que eles funcionam, beleza? Bora lá! E aí pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Então o que são, afinal de contas, os tais dos fusos horários? Bom, eles nada mais são do que as zonas horárias existentes no nosso planeta para padronizar o cálculo do tempo. Isso parece complicado, mas eu te garanto que não é, viu? Mas para entender você vai ter que ficar aí comigo até o final para entender o raciocínio do começo ao fim, beleza? E no finalzinho do vídeo eu vou te mostrar como que os fusos horários são calculados e também quais são os fusos que nós temos aqui no Brasil. Bom, então vamos começar vendo por que os fusos horários são necessários. Como vocês sabem, o nosso planeta possui dois movimentos principais, que são os movimentos de rotação e translação. Porém, vamos focar aqui no de rotação, que é o que nos interessa para entendermos os fusos horários. O movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, faz com que uma parte do globo tenha luz e na outra não. Ou seja, o globo terrestre não fica inteiramente iluminado simultaneamente. E é isso que gera a existência dos dias e das noites. Por exemplo, se você está vendo esse vídeo no Brasil e é dia, lá na Austrália, que fica do outro lado do planeta, será noite. Mas isso aí vocês já estão carecas de saber, né? E tudo isso aí faz com que diversos pontos da Terra apresentem horários diferentes. Por exemplo, se você está assistindo este vídeo no Brasil ao meio-dia e no dia 1, neste exato momento, lá em Sydney, na Austrália, já é 1h da manhã do dia 2. E é justamente daí que vem aquela piadinha da Austrália que você já deve ter visto muitas vezes nas redes sociais, de que eles estão na nossa frente no tempo, né? Tipo, na Austrália você já viu esse vídeo aqui. E isso é um grande exagero, né? Pois eles não estão na nossa frente no tempo. Eles só estão num horário diferente. Só isso. E é justamente para isso que existem os fusos horários. Ou seja, para estabelecer padrões de como que essas diferenciações nos horários serão estabelecidas. Então vamos lá entender agora como que esses fusos são estabelecidos e também como que funciona o cálculo dos fusos horários. Mas antes disso, pessoal, se eu estiver te ajudando, se você estiver gostando do vídeo, deixa um like aí para fortalecer, tá? Parece que não, mas esse tipo de vídeo dá muito trabalho mesmo para ser feito. Então dá aquela moral para esse modesto canal, deixando seu like aí, a sua inscrição e também um comentário, beleza? Então bora lá pro restante do vídeo. Para estabelecer os fusos horários, a teoria é bem simples. A Terra é uma circunferência, certo? Ela não é plana. E como uma circunferência, ela tem 360 graus, como qualquer outra circunferência. E o movimento de rotação, que eu já expliquei lá atrás, demora 24 horas para ser concluído, ou seja, um dia. Então o cálculo que se faz é o seguinte: pega-se esse 360 graus e divide por 24 horas, que dá 15. Logo, cada hora é equivalente a 15 graus dos 360 que o planeta possui. Então cada fuso possui 15 graus. Ao todo, existem 24 fusos. E como vocês podem ver nessa imagem, eles são linhas imaginárias que dividem o nosso planeta no sentido norte-sul, também conhecidos como meridianos. Só um adendo aqui que os meridianos, em conjunto com os paralelos, são os responsáveis também por gerarem as coordenadas geográficas, né? Estabelecendo posições em toda a superfície do globo terrestre. Porém, não vou falar disso aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse esse vídeo que eu estou deixando aqui em cima no card e também na descrição, que eu expliquei isso aí bem certinho, beleza? Então tudo bem, existem 24 fusos. Porém, como que eles funcionam para determinar os horários nas diferentes partes do globo terrestre? E isso também é bem simples de ser compreendido, preste bem atenção. Esse meridiano central,
é o meridiano de Greenwich, também conhecido como meridiano zero. É ele que representa a hora universal, é em relação a ele que se determinam os demais horários dos demais países. À esquerda dele, ou a oeste, subtrai-se uma hora para cada fuso percorrido. E à direita, ou a leste, soma-se uma hora a cada fuso percorrido. Veja esse exemplo. Se você está dentro do fuso de Brasília, a 1 da tarde do dia 1, e quer saber qual é o horário neste exato momento lá em Sydney, na Austrália, basta você contar os fusos. De Brasília até a Austrália existem 13 fusos, e como a distância percorrida foi de oeste para leste, devemos acrescentar 13 horas no seu horário local. Logo, em Sydney será 2 horas da manhã do dia 2. Vamos pensar agora num exemplo contrário. Se você está, por exemplo, em Luanda, na Angola, e quer saber qual é o horário em Brasília, no Brasil, você vai precisar contar qual é a quantidade de fusos existente entre um e outro e subtrair essa quantidade com relação ao horário de Luanda. E por que a gente subtrai e não acrescenta? Porque nesse caso a distância percorrida é de leste para oeste. Então, se em Luanda são 5 horas da tarde, em Brasília será 1 hora da tarde, pois existem 4 fusos de diferença entre Luanda e Brasília. Lembrando apenas que eu estou fazendo esses cálculos bem simples porque o objetivo aqui é introduzir você ao tema. Os exercícios solicitados em vestibulares são bem mais complexos do que estes, tá? E eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal resolvendo também alguns exercícios de vestibulares, né, com relação aos fusos horários. Então fique atento aqui que logo vai sair, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido, deixa um like aí para fortalecer, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, até a próxima, falou, valeu!